Então agora a gente começa, tá, a falar de futebol, a entrar nas quatro linhas, apresentando um pré-jogo aqui de Sport e Fortaleza, tá? Clássico número 49 na história entre as duas equipes. O Sport tem uma vantagem de 9 vitórias, né? São 21 vitórias do Sport contra 12 do Fortaleza e 15 em 15 e 15 empates. Agora, Cássio, era muito mais, né? Nos É, últimos ali, ó. 3 anos aí, 6 meses, o Fortaleza construiu uma Não tem invencibilidade uma sobre o bolinha Sport. vermelha ali, Foram ó. 6 partidas. Isso. 4 vitórias do Fortaleza e 2 empates. E se a gente ampliar, são 3 anos e 6 meses de invencibilidade. Quatro Dessas quatro vitórias e dois vitórias, duas empates. no Ou Recife, seja, tá? isso. Duas na arena. A vantagem do Fortaleza era. A vantagem do Sport era de 13 Vi- Era vitórias. 21-8. Isso. Caiu para 9. Mas se a gente ampliar o recorte, nos últimos 8 anos, o Sport só ganhou um jogo do Fortaleza. Aquele gol do Thiago Então, de Neves. fato, o Fortaleza vem no momento. Isso. O Fortaleza vem no momento de supremacia nesses duelos contra o Sport, apesar da história ainda ter uma margem significativa em Mas é favor supremacia mesmo, do porque Sport. inclui o mata-mata. Três mata-matas Isso. seguidos. A Copa do Nordeste com a conclusão na Bahia, né, em Salvador, aquele 0-0 com o Fortaleza vencendo nos pênaltis. A final da Copa do Nordeste de 2022, tá? Empate na Arena de Pernambuco e vitória do Fortaleza no Castelão e o 4-1 da semifinal da Copa do Nordeste do ano passado. São essas 3 eliminações, certo, Cássio? Dentro desse recorte. Isso. Essa é a A última vez apresentação que o Sport histórica. passou no mata-mata, eu acho que foi em 2015, se eu não me engano. Acho que faz tempo. Uma disputa de pênaltis, inclusive, eu acho também. Se eu Foi. não Acho que, tiver. acho que Acho que a teve. disputa de Perdeu no pênaltis na Castelão e ilha. ganhou na ilha. Foi o Copa do Nordeste, se eu não me engano. Isso, 2014 isso. foi? Não, acho que Eu é acho que 14 ou 15. 15. 15. É. É, eu lembro, eu lembro. Eu acho que é Foi 15 ou até o. 15. Foi 15, porque foi o ano do Deola. Que o Deola falha nesse jogo, falha no jogo que seria ali a final de 2015, depois o Cassiano fez o gol. Então, essa é a apresentação histórica, tá? Trazendo para o jogo em si, Cauê, tudo indicava que esse jogo seria o primeiro grande teste da temporada para Fortaleza e para o esporte, tá? O Fortaleza até aqui tem 5 partidas disputadas, tá? Enfrentando e vencendo Motoclube na Copa do Nordeste por 2-0, o Horizonte por 3-1, Cariri por 7-0, Maracanã e Floresta por 1-0. Jogando fora do PV apenas o jogo contra o Horizonte, tá? De fato, não há um teste mais forte até aqui para o Fortaleza. Para o Sport, Cauê, a gente também imaginou que não haveria. Mas considerando o Santa Cruz, a gente sabe todo o contexto que o Santa está inserido na quarta divisão. Se era um teste ou não era, acabou sendo, porque o Sport perdeu o jogo. Aí na hora que o Sport perde o jogo, você já tem um elemento a mais. Né? Sendo teste ou não sendo teste, não passou. O Sport, o Sport de Pepa tem 4 jogos na temporada. Vitória fora de casa sobre o Ferroviário, dentro do PV, na abertura da Copa do Nordeste. Vitória em Caruaru sobre o Central 1-0. Goleada sobre o Jaguar na ilha 4-1. E aí vem essa derrota para Santa Cruz no Arruda, que mexe na confiança, mexe até nos rumos do debate, né, que a gente tem e teria aqui. Dá para pagar, no caso do esporte, o que aconteceu sábado e transformar num,
num teste principal ou o Sport chega com danos e feridas do sábado, Cauê? Fred, vai depender muito de quem vai enxergar e de como vai querer enxergar. Eu enxergo como algo que dá para se apagar, porque eu levei o clássico muito mais como um desempenho que pode ter sido atípico pelo comportamento do elenco. Não é que eu acredite que a qualidade que foi observada contra o Jaguar pudesse ser a régua semelhante para todos os jogos. Não, eu até coloquei ali depois do Jaguar que são 2 jogos que vêm aí pela frente, são importantes para a gente começar a medir a temperatura de respostas desse elenco do Sport. E o clássico teria isso no sentido de o Sport ter que entrar em campo com a energia que foi vista no jogo contra o Jaguar, e por mais que não tivesse vencido, porque acontece de não vencer, às vezes você joga bem e outro time, o goleiro tá uma tarde inspirada, defende tudo e acerta um gol. Mas o enredo do clássico não foi esse. O enredo do clássico foi diferente do que eu estivesse imaginando inicialmente. Então, como sair um pouco da rota do que eu imaginava, eu tendo a fazer um descarte desse jogo contra o Santa Cruz em termos de desempenho individual. Sobretudo, eu levo como um desempenho coletivo que foi muito ruim. E aí o jogo do Fortaleza, de alguma maneira, vai servir agora como esse fio condutor de análise de como está o Sport nesse fim, vamos dizer assim, de pré-temporada, se a gente possa colocar, desses jogos iniciais que muito mais são de preparação, de tentar organizar fisicamente todo mundo numa tentativa de mesmo nível, de começar a criar um conjunto. Então esse jogo para Fortaleza termina sendo um início de balizador oficial. Como também para Fortaleza é importante nesse sentido, de ter um jogo de um peso maior. O fato de ter jogado suas partidas no PV ajudam. Ao mesmo tempo, a morosidade que a gente vinha costumeiramente do Fortaleza no início de temporada. Parece que esse ano é diferente. Esse não ano é. vem, não. Esse ano Não vem. Não vem de demorar a engrenar Tá esse diferente. ano. Tá diferente. Parece que a intertemporada no Tio Sam, o combustível do time veio em dólar, veio mais caro. O time tá em outra pegada. Por mais que tenha tido resultados de 1-0 nesta temporada, mas é uma outra pegada, é outra aceleração. Você já vê isso de cara. Então termina sendo um espelho importante de início de temporada para os dois. E aí resta ver como é que cada um vai entrar em campo em termos de escalação. Se o Sport vai tentar entrar em campo se aproximando do que talvez seja o time ideal, por mais que a gente já tenha até falado aqui, e eu tenha até alertado que eu acho que esse ano dificilmente a gente vai poder cravar aqueles 11 titulares, mas talvez tentar enxergar dentro dos 11 de amanhã aquelas peças que serão as bolas de maior segurança, vamos dizer assim. E o Fortaleza que talvez venha também com essa sua rodagem que já é muito característico do Vojvoda, de dar minutagem a todo mundo no elenco, de alguma maneira, de tentar deixar aqueles 18 jogadores que entram sempre naquele estágio de pronto para jogar mais à frente. Até porque o Campeonato Brasileiro, queira ou não, você já começa a vê-lo ali na frente. São 2 meses para começar. Então você começa a ter a necessidade de ao menos fisicamente deixar os jogadores um pouco mais prontos e também o coletivo. Por mais que sejam escalações com aquele mistão. Mas não pode ser um mistão frio. Tem que ser aquele misto realmente que você consiga
enxergar e veja desenvolvimento durante o ano. Daqui a pouco a gente vai passar pelos elencos do Sport, do Fortaleza, pelas avaliações de cada um até aqui, dar uma geral para chegar nas possíveis escalações. Mas um dos pontos que eu acho que o clássico deixa de dano, Cauê, talvez apareça na escalação, tá? Eu não sei o quanto da escalação pode ter influência do clássico. Não só pelo resultado e pelo futebol moroso que o Sport jogou, mas também por desgaste. Sim, a pressão Não seria sei- natural pelo resultado, né? E o desgaste físico também de alguns jogadores Também. ali que foram, né, para um clássico, e esse clássico foi sábado, tá? Então, Lucas tenho Lima algumas talvez não dúvidas. tivesse tido a minutagem que teve, se o jogo tivesse É, tomado outros rumos de enfim, placar. não tem como a gente saber algumas coisas. A gente vai debater o elenco daqui a pouco, não vamos aprofundar aqui, mas não tem como a gente saber algumas questões que passaram pela cabeça de Pepa. Como, por exemplo, Dalbert foi titular contra o Santa Cruz porque ele é titular ou porque Cariús foi preservado para terça? Gustavo Maia. Ao É, meu entender, Cariús foi preservado. Tanto que demorou Gustavo Maia. muito a entrar. Gustavo Maia só entrou no final porque vinha jogando todas as partidas completas e foi preservado para terça, ou porque ele quis voltar para aquela escalação que você até abriu a possibilidade, se concretizou de trazer Titi Ortiz, de trazer, Sim. né, a forma com que o time jogou na reta final. Daqui a pouco a gente vai passar pelo elenco e a gente responde isso, tá? Eu queria agora a visão de Minhoca de como o Fortaleza chega. E aí são duas questões, Minhoca. A gente também vai passar pelo elenco do Fortaleza e é muito didático o que a gente vai ver, que mostra como o Vojvoda realmente vai girando o time. É muito didático e é muito bom isso que a gente está fazendo esse ano, de trazer um acompanhamento jogo a jogo, né? Fazer esse arquivo, porque nos ajuda a... Fica visual o que a gente sempre trata aqui, né? De forma muito teórica, né? No fala-fala do dia a dia. Mas, Minhoca, a pergunta que eu tenho é a seguinte: 5 jogos, 5 vitórias, um 7-0 aí, jogos tranquilos. Dá a sensação de que o Fortaleza de 2025 não cumpre aquela tradição já recente de Vojvoda de começar, né, meio desligado. Mas a pergunta que eu faço é: esses 2 jogos por 1-0 significam algo? Mudou um pouco a avaliação, tá? Como é que você analisa essa chegada do Fortaleza para esse jogo? Eu abordei isso com o Fábio na análise do jogo que foi na quinta e o jogo que foi o do sábado, né? Que ele até falou, a partir de agora a gente pode começar a fazer avaliações mais contundentes do elenco. Eu cheguei a falar para ele, em parte, né? Porque alguns jogadores sequer estrearam. Davi Luiz, aliás, pode até estrear nesse jogo contra o Sport. E se não estrear contra o Sport, deve estrear contra o Ceará. Então, Gaston, Ávila, que foi apresentado hoje, ainda não jogou. Kusevich começou a temporada, enfim, lesionado, jogou apenas um jogo. Então, alguns jogadores ainda não têm a mesma avaliação de um Pikachu, de um Breno, de um Moisés, jogadores que já têm nesses 5 jogos, que tem um detalhe aí também importante, né? Fortaleza jogou 5 jogos em 10 dias, então era uma loucura ali pelo elenco que o Fortaleza tem, e girando o elenco conseguiu essas 5 vitórias aí na temporada. Mas esses 2 últimos jogos realmente chamou a atenção um pouco da queda de rendimento. Ele utilizou nesses 2 últimos jogos também, não um time considerado, pelo menos assim na teoria, né, o time mais titular, então o Cero foi poupado os 2 jogos, o Kaiser jogou os 2 jogos, aliás, quinta e sábado, Pikachu também jogou, não jogou Marinho, o Moisés entrou nos 2 jogos vindo do banco, o Dila jogou nesse jogo de sábado. Então, eu ainda acho cedo para a gente estar cravando uma situação, porque o Fortaleza vai jogar pela primeira vez fora do estado agora. E aí também até a atmosfera desse jogo, né? Vai ser toda a torcida do esporte no estádio. Então, é como também vai saber lidar com esse ambiente. Então, hoje está mais fácil de analisar, até porque eu tô achando o Campeonato Cearense, tirando Ceará e Fortaleza, assim, as equipes bem decepcionantes ali, tirando o Tirol e a equipe do Horizonte, as outras equipes para mim têm me decepcionado, no geral. Então, eu acho que o primeiro grande parâmetro realmente do Fortaleza vai ser o jogo contra o Sport, né? Assim, para se avaliar determinadas situações, contextos, eu acho que ainda há algumas dúvidas de qual seria
o time ideal. Por exemplo, eu tenho dúvidas de quem vai ser a dupla do Paulo Fernandes, que esse deve ser titular no jogo de amanhã. Vai ser Zé Wellison, Sacha. Assim, há várias combinações que a gente pode imaginar que o Vojvoda pode fazer, até porque, como ele gira muito elenco, então várias possibilidades podem surgir para o jogo de amanhã. Então, nesse sentido, eu vejo que o Fortaleza começou bem, cumprindo a risca que tinha que cumprir, né? Já garantiu a vaga na semifinal com uma rodada de antecedência do Campeonato Cearense, largou bem na Copa do Nordeste, mas agora, né, já vem o primeiro adversário que ele já vai encontrar na Série A, no caso do Sport. Mas até aqui o trabalho, eu acho que está bem feito. Claro, ainda temos nuances para observar para um contexto de jogo, como eu citei, um jogo fora de casa, um ambiente totalmente contrário, como o Fortaleza vai se comportar nesse quesito e, obviamente, como o próprio esporte vai lidar com o Fortaleza, né? Se vai ser um jogo... E aí eu estou tentando lembrar o jogo do ano passado, né? Estou falando do jogo da primeira fase, não o jogo da semifinal. Foi um jogo onde o esporte jogou melhor do que o Fortaleza, né? Tudo bem que o Fortaleza também começou mal na temporada passada, mas ali foi um jogo que você percebia que o Fortaleza chegou a abrir o placar muito mais pelo contexto de ser mais preciso na chegada que teve do que o Sport, que foi conseguir um empate já no final com o Coutinho, né? No pênalti até do Zé Wellison. Então, eu acho que é esse o contexto. Fortaleza está muito bem qualificado, mas eu acho que esse teste que vai ser nessa terça-feira vai ser um teste que eu considero o mais difícil até agora da temporada. Sem dúvida, tá? Então, a gente vai fazer agora uma passada pelo desempenho dos jogadores do Sport nos 4 jogos, né, até aqui, com o elenco profissional. E depois a gente vai fazer a mesma avaliação ali dos jogadores do Fortaleza. Após isso, a gente tenta desenhar o que seria o time titular do Sport, o que seria o time titular do Fortaleza, tá? Então a gente começa com o Sport, que é o mandante. E aqui nessa tela, a gente tem os goleiros e os zagueiros, tá? Com a quantidade de jogos que fizeram até aqui, lembrando, no Sport a gente só está considerando os jogos sob o comando de Pepa. Estamos descartando aqueles 3 jogos com a base. E as avaliações que nosso time de analistas aqui do 45 Minutos fez. Tá? Então a gente tem como destaque aqui no goleiro, naturalmente, Kaique França segue como titular. Ainda que nas 3 partidas a gente não tenha feito nenhuma boa avaliação de Kaique, tá? Nas 3 partidas que ele jogou. Detalhe, foi pouquíssimo exigido nos 3 jogos. Marca aquela falha horrível contra o Jaguar, mas nos outros são aquela avaliação de goleiro que basicamente não é exigido. Tá? Quando a gente vai para os zagueiros, tá meio que definido que amanhã repete a dupla Antônio Carlos e Chico. Né? Thierry já começa o ano fora de ação. Tá? Eu realmente, assim, quero acreditar que todo esse trabalho que estão fazendo com o Thierry, lá na frente, mostre algum resultado. Mas Fred, eu cheguei a que pensar que o começa... Sport estava tentando negociá-lo. Eu cheguei até a pensar nisso, porque é tão, assim, inusitado de alguma maneira. Porque, rapaz, será que o Sport tá segurando porque tem alguma negociação e o jogador não quer correr risco? Jura tu que eu pensei, mas como o histórico do jogador também prevalece, né? Não tem como você achar que não pode ser totalmente real e que acontece. Né? Apesar de ser muito frustrante, o jogador ele não tá à disposição, é muito frustrante. Mas, meu amigo, quando o cara entra em campo, sabe o que vai ser o debate? Eita, o homem entrou em campo e o time é outro. Não, velho. É aquela coisa, pô, tem que suportar isso aí. Porque quando ele estiver atuando, a diferença vai ser brutal. Mas tá demorando a atuar. E já não vai pro jogo, já tá confirmado que não vai pro jogo, né? Cauê, qual o grau de preocupação nessa dupla de zaga? Antônio Carlos e Chico. Fred, ainda não é uma dupla de zaga que você olhe e tenha confiança de encaixe. Pode desenvolver juntos, pode, mas ainda
você não olha e não diz, essa é uma zaga para uma Série A. E aí quando você vai enfrentar a primeira equipe da prateleira que você vai enfrentar durante a temporada, que tem vários jogadores no ataque que incomodam bastante, e o Sport sofreu com esses jogadores naquela decisão no ano passado. Então não tem como você não temer que algo não possa dar errado, sobretudo porque os encaixes defensivos do Sport ainda estão longe da perfeição, até pela falta de um primeiro volante que é realmente cascudo. Porque a gente não pode exigir, apesar das partidas que saltam os olhos do moleque de Zé Lucas, em duelos de maior proporção, de maior dificuldade, é natural que se sinta até um pouco da cancha mesmo, da experiência, de um volante que pise na bola, sobretudo num jogo como esse, que segure o jogo, que a bola pare, que o time respire. Então, até pela falta desses encaixes completos defensivos ali, a gente vai ver, talvez, amanhã um grande desafio para essa dupla de zaga, para esse miolo de zaga. Do quanto ela vai sofrer. Antônio Carlos é o melhor reserva de Thierry que apareceu aqui nesses anos. Por esses três jogos dá para responder isso. Eu vou aguardar o jogo dessa terça para ter essa opinião. O grau de dificuldade que vão impor a ele. Eu resolvi esperar. São os Alissons, né? Lembrando que Alisson Cassiano, né? Maidana botou ele no banco, né? Naquele ano, que foi talvez o único ano que Thierry foi reserva, né? Sim. É isso, mas tá? A curto prazo, Fred, eu acho o Antônio Carlos o mais assim, seguro, assim, o que eu tenho menos sofrimento no coração antes de entrar na partida. Certo. É por aí também, tá? Mas eu tô entre as duas análises. Concordo com o Cauê, mas acho que custa nada esperar mais 24 horinhas, né, Cássio? E vai ser importante para ver Chico, Fred. E vai ser muito importante para a gente ver Chico. O comportamento diante de Moisés. Vamos ver como é que será. Vamos então para peças-chaves desse jogo, que são os laterais, tá? A gente percebe que, por exemplo, os 5 laterais que o Sport tem jogaram nessas 4 partidas, tá? Na lateral direito jogou nada no clássico, mas é ele. Na lateral direita, né, Matheus Alexandre tinha deixado uma excelente impressão nos 2 primeiros jogos, foi poupado ali contra o Jaguar e foi horroroso no clássico, tá? Aí você teve Hereda muito mal na estreia, de Plácido fazendo o que fez desde que chegou, e na esquerda essa espécie de revezamento ali entre Cariús e Dalbert. Então, a primeira pergunta eu já tinha feito até antes, né? Vocês acreditam que nessa terça o titular joga e é Cariús, que Dalbert contra o Santa foi rodagem de elenco? Acho que foi rodagem de elenco, talvez, né? Proteção também a Zé Lucas. Acho que os dois ali dentro do... Mas amanhã precisa de mais proteção ainda. Mas amanhã né? vai precisar... Aí resta saber o que é que dentro da balança de Pepa, o que é que ele vai carregar mais. Se a questão da proteção ou a questão do jogador melhor, que é o caso de Cariús, e de quem está mais descansado, que seria Cariús, né? Teoricamente mais descansado, né? Porque a gente está levando em consideração o jogo mais próximo. Mas a gente também não tem a ideia dentro do histórico que a comissão técnica vai tendo de quem está melhor ou pior fisicamente. Mas a tendência e a escolha de vocês seria Cariús, né? Até pelas entregas de Dalbert. Cariús até e pelas Matheus. entregas de Dalbert. Perfeito, tá. Indo pro meio de campo, e aqui, Cássio... Vai escolher o quê? Chegou o dia, né? Pensa só, primeiro, chegou o dia, né? A 4, gente falou, não é possível, fevereiro. não é possível.
Isso. Não é possível que vai chegar contra o Fortaleza sem nenhum volante profissional no elenco. Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. É possível. É possível. Chegou, né? Ainda dá graças a Deus que arrumaram o menino aí, que o menino se mostrou, se apresentou, viu? Veja, se Zé Lucas, que vai passar por uma prova de fogo, como o Pedro Lima passou no passado, tá? E a gente sempre fala aqui, uma atuação ruim, não só dele, mas de muita gente naquela noite, mas não inviabilizou Pedro Lima no futebol. E a mesma coisa, digo desde já, vale em relação a Zé Lucas para esse jogo. Vai pegar uma prova de fogo, pode se dar bem, mas se der mal, não acabou, não. Como é ele não de novo, né? Pedro Lima. Indiscutível isso, né? Como é que é? É ele de novo, então é isso que eu tô falando. É ele de novo, né? Então, Fred, se ele não tivesse apresentado o futebol que ele apresentou de forma surpreendente, o Sport estaria aqui. Eu estaria sem entender como o Sport estaria para esse jogo, assim, como o Sport estaria aceitando ir para esse jogo sem ter volante, assim, como se chegou. Como apareceu esse menino jogando uma bola diferente para quem tem 16 anos, não mas tem 16 anos, a personalidade que ele jogou nas vezes em que ele entrou, há uma chance, mas ainda assim é um menino de 16 anos contra um time muito mais cascudo. Muito mais. E com todos os substitutos dos que já estão em campo também continuaram sendo cascudos. É uma prova de fogo para quem não merecia estar passando por isso agora. Não merecia no sentido de... mau sentido, tipo, toma aí, meu irmão, te abraça com esse fumo. Ele deveria estar sendo preparado para algo melhor. Só, meu irmão, a tua oportunidade é hoje. E não, ninguém vai dizer isso para ele. Mas é basicamente o seguinte, salva a gente lá. E até a questão física, Fred. Tudo bem que a gente viu um Pedro ano passado que surpreendeu tantos jogos em sequência com a idade que ele tinha, jogando 90 minutos praticamente ali sempre. Surpreendeu muito. E aí você vê também Zé Lucas começando essa sequência de jogos 90 minutos. Agora, aparentemente, ele tem uma compreensão física menor do que Pedro, né? Pedro parecia mais forte, assim, de rojãozinho, mas Pedro aparenta ser um pouco mais leve fisicamente. Deixa eu fazer outra pergunta aí, tá? Tem espaço para ter se estrear? Tá regularizado? Eu esperaria um pouco para dando a partida. Eu tentaria ter mais encaixes de conjunto, Fred. Ter menos riscos diante desses riscos que a gente já vai se colocar de testes na dupla de zaga, de testes do volante por ser jovem, da falta de encaixe que a gente viu no clássico com adversário inferior tecnicamente, mas o sufoco que foi Matheus Alexandre na marcação pelo lado direito nas costas. Então, assim, eu tentaria ser o mais pensando no conjunto e, lógico, físico. Quem está entregando físico bem é Tite Ortiz. Tem conjunto por conta do ano passado, vai Tite Ortiz. Eu iria muito por aí. Quem tiver mais fresco e que lembre mais o time com DNA de 24 ou aqueles que mais jogarem 25, que já estão dando uma liga, que você não fuja tanto desse contexto, dessa realidade que a gente começou a ver do esporte este ano. E aí, as avaliações, Cássio, de Fabrício, Tite Ortiz, Lucas Lima e Johan, tá? 3 vermelhos e um laranja, né? Laranja jogou mal e 3 vermelhos jogou muito mal. No clássico, entra naquela conta que a Cauê disse, vai ter que esquecer, né? Você não pode pegar o clássico para balizar e sair mudando o time. É virar a página e ir pro jogo, né, Cássio? Com 10 centavos de convicção, né? Assim, não dá para ser... exatamente. Se estava sendo montado um time, se poupou para aquele jogo específico, utilizou o que dava para utilizar e poupou o que tem que poupar, que siga o planejamento. Até porque a gente elogiou o Sport seguindo o planejamento aqui. O mau início no Pernambucano, aquilo tudo, e não abriu. Continuou jogando com o Sub-20 mesmo, começando ali, empatou e não mudou o cenário. Então, se havia um planejamento para esse jogo contra o Fortaleza, eu acho que tem que seguir. Eu não faria grandes mudanças no meu campo, não, tá?
É isso, tá? Vamos pro ataque, então. E aqui no ataque, a gente tem Barleta e Gustavo Maia, jogadores, na verdade, 4 jogadores bastante acionados, né? Pelas pontas, Barleta e Gustavo Maia foram os mais acionados, ainda que Lendo Lobato tenha sido titular em 2 ou 3 jogos, eu acho. 2 jogos ele foi titular. Dos jogos aí contra Central e Jaguar. E acabou nem entrando no clássico, né? Chamou muita atenção isso. Como é que vocês avaliam esse ataque, tá? Para esse jogo contra o Fortaleza, onde existe disputa, tá? Para mim, de novo, a gente vai ter aquele debate, quando a gente chegar na escalação, a gente foca nesse debate, se de novo vai com Tite Ortiz e Lucas Lima, e aí só teria vaga para 2 atacantes dessa página, um centroavante e mais um. Ele também pode tirar Tite Ortiz e ir com 3 atacantes dessa página. Tá? Como é que vocês avaliam aí? Primeiro, vamos focar nos centroavantes. Paciência. Paciência Não foi bem contra o titular Santa, mas tem que ser ele. Tem que ser. e Coutinho tem que como ser. opção pro segundo tempo, né? Sim. Perfeito. É. Pablo não está regularizado. Barleta. E dos jogadores de ponta? Barleta. Se tiver que ser um, é Barleta, de novo. E o outro, pelo que jogo. Gustavo Maia ou Lobato. Difícil. Romário não começou bem a temporada, não iria como Romário. Descartaria Romário de titular nesse momento. No caso, o outro ficaria entre Gustavo Maia e Lobato. Pelo que eu conheço de Gustavo Maia, se ele for optar, Fred, por essa opção de colocar 3 atacantes dessa página, como tu citou, um deles, eu acho que tem uma boa propensão de ser o Gustavo Maia, porque ele faz uma composição no meio campo. Ele ajuda Exatamente. em meio campo. Tem isso também. Eu, inclusive, iria dessa forma, tá? Dessa vez eu iria sem Tite Ortiz. Eu iria com o Lucas Lima mais centralizado e 2 atacantes mesmo, tá? Com Gustavo Maia de um lado e Barleta do outro, né? Segurando aí tanto Carlos Alberto quanto Lênin Lobato. No segundo tempo a gente deve ter estreia de Carlos Alberto, tá? Dessa terça-feira. E concordo com o Cássio, o Romarinho começa aí bem no final dessa fila, tá? Thiago Minhoca, vamos agora fazer uma análise do Fortaleza, tá? Que a gente também tem todas as avaliações aqui. Estatística para você, viu? Você não colocou nenhum, jogou muito mal no Fortaleza nos 5 jogos, tá? Você ainda não desceu ao degrau mais profundo das análises e o máximo de negativo que você colocou foi apenas um jogou mal. Os primeiros jogos eu dei uma ponderada legal, assim. Eu sei que teve gente que se destacou bem, o Paul Fernandes, a galera elogiou muito, mas eu não extrapolei não no começo. A partir do terceiro jogo eu comecei a dar notas mais verdadeiras, assim. Minhoca, obviamente o João Ricardo é o titular. Para esse tipo de jogo a gente deve contar com o João Ricardo. Na defesa a gente tem aí, até aqui, Brits e Tite jogando cada um 3 partidas, Kusevich e Cardona 2. E você falou, a gente pode ter a estreia de Davi Luiz. Como é que você imagina essa defesa do Fortaleza para encarar o Sport? O Fortaleza está com 7 zagueiros. Na imagem, para quem está acompanhando, tem 6 aí, mas tem o garoto da base, o Mancha, que até jogou um dos jogos. É porque os garotos da base entram no último quadro. Que são Não, dos tranquilo, da base, mas tá? Só para explicar o contexto aí dos zagueiros. Só que desses 7 que o Fortaleza tem, viajaram aí para o Recife só 3 jogadores, né? Então, só quem viajou foi Davi Luiz, Kusevich e Tite. Brits aparentemente está lesionado. Ele, durante o jogo do sábado, ele se entregou muitas jogadas e teve momentos que eu achei que ele nem ia dar continuidade ali na volta do segundo tempo. Então, amanhã a gente deve saber ali 1 hora antes. Deve estar no departamento médico. O Gaston Ávila, acredito que vai precisar de mais tempo, né, para se inserir aí no elenco, até porque ele não joga mais de 1 ano. E o Cardona é que me chamou a atenção, né? Ter viajado só com 3 zagueiros, o Cardona ter viajado, não sei por qual motivo o Vojvoda não quis levá-lo para esse duelo. Mas, em todo caso, acredito que a grande possibilidade é a estreia do Davi Luiz nesse jogo, tendo ali, correndo por fora, o Tite. O Tite é um jogador de mais confiança.
E eu não vou duvidar que talvez seja o Tite, muito por conta de um jogador que está com mais ritmo de jogo. Mas uma hora o Davi Luiz vai ter que estrear. Se não for no jogo contra o Sport, vai ser no jogo contra o Ceará. E se não for contra o Ceará, Então, vai ser lá para no você, Kusevich é certeza, né? Kusevich, para mim, é uma certeza. Apesar de só ter jogado um jogo no ano. E para mim é o único setor do Fortaleza amanhã que eu tenho maior preocupação, na verdade, assim, em termos de desempenho. Porque é um jogador que jogou um jogo na temporada e outro jogador que vai estrear. Tudo bem que Davi Luiz, se tem um jogador hoje no Nordeste que conhece de pressão, é Davi Luiz, né? O cara jogou uma Copa do Mundo em casa, sendo capitão no jogo do 7-1. Então, ele sabe muito bem o que é esse contexto e já viveu vários momentos. Mas, queira ou não, um jogador fazendo seu primeiro jogo na temporada. Então, me paira uma dúvida quanto ao desempenho do Davi Luiz nesse jogo de estreia, pelo ritmo de jogo. Mas, se eu fosse hoje escolher, assim, em termos de ideia, que o Vojvoda deve colocar, Kusevich com o Davi Luiz. Passando para os laterais, tá, Minhoca? Todos os 5 já tiveram chance e a gente vê um revezamento grande aí na esquerda, né? E é bem revezamento mesmo. Jogou Diogo, jogou Bruno. Se for para ficar assim, quem tem. Como é o nome? Quem tem toque, precisa que seja Felipe Jonathan nesse jogo, né? Para ficar. Só que não vai acontecer, porque ele não viajou. Exatamente. Vojvoda viajou com o Diogo Barbosa e Bruno Pacheco, né? Então, que eu acho que vão ser os dois laterais, assim, os mais prováveis, né? Curiosamente, de todos os 3 que já jogaram, tudo bem que foi o jogo mais fácil, foi o jogo do Cariri, né? O jogo do 7-0. O Felipe Jonathan foi o que teve o melhor desempenho. Mas, claro, você tem que ponderar o adversário, mas ele foi o que jogou melhor. Então, eu acho que vai ser Diogo Barbosa na esquerda. A impressão que eu tenho, até porque o Bruno jogou contra o Floresta, né? Jogou no sábado, né? E eu acho que até nessa ideia inicial, pelo menos na lógica, é Diogo titular, Pacheco como reserva. E nesse revezamento, um joga um jogo, outro vai jogar a outra partida. Na direita, o Mancuso jogou como titular no jogo do sábado. E ele jogou muito tempo, assim, né? Ele saiu ali praticamente, acho que por volta dos 30 do segundo tempo. Pode ser que o Tinga seja o escolhido. O torcedor não é muito fã do Tinga, assim, o torcedor que é uma minoria que é bem barulhenta, aliás. Mas eu até cheguei a imaginar que o Brits pudesse fazer esse lado direito, o Vojvoda tentar replicar o mesmo time que terminou a temporada passada, não obrigatoriamente com o Mancuso na esquerda, mas se o Mancuso tiver condição, vai ser o Mancuso. Se o Mancuso tiver ali possivelmente uma minutagem que possa comprometer para o jogo, aí eu acho que o Tinga é escolhida, mas eu vou ficar com o Mancuso, juntamente com o Diogo Barbosa, aí deve ser os 2 laterais, que hoje, pelo menos na teoria, são considerados titulares. No meio de campo, né? O Fortaleza, ele tem em Paul Fernandes, Minhoca, o jogador melhor avaliado por você, tá? Eu fiz esse levantamento aí. Das 4 avaliações, em 3 delas você considerou que ele foi muito bem, tendo sido o melhor em campo contra o Motoclube, tá? Depois ainda 2 avaliações como muito bem. Só no último jogo ele entrou durante a partida, se não me engano, né? E ficou só com razoável. E tomar por base Thiago Minhoca, Zé Wellison é o escolhido para jogar ao lado dele, porque em 3 avaliações, né? Inclusive as 2 últimas, Zé Wellison foram avaliações também que jogou muito bem, sendo escolhido o melhor jogador na vitória contra o Floresta. Mas ao mesmo tempo foi titular contra o Floresta, então já pode pesar contra. Isso. Né? No caso aí, eu até fazer uma ressalvazinha. No primeiro jogo eu até coloquei o jogou bem para ele. Ficou muito bem aí. Exatamente isso que eu falei. Eu não pesei nem positivo nem negativo, mas foi eu isso escolhi mesmo, ele. Essa estrelinha O melhor da partida. O melhor da partida foi o Paul Fernandes. E para mim é titular. É estrela, hoje, mas é estrela de uma estrela musga. É estrela musga. Verde né? musga. Então eu acho que o Paul é já garantido um titular, até porque ele foi poupado no jogo do Floresta e foi poupado assim, né? De começar como titular. Tanto no jogo do Floresta como no jogo contra o Maracanã, nesse jogo de quinta e sexta. Mas ele entra no jogo de quinta-feira e melhora a equipe no jogo de sexta. E aí eu acho que é um fator que eu até já venho frisando há muito tempo sobre o Paul Fernandes, que é observar o Paul Fernandes para um estilo de jogo diferente, que foi o que aconteceu com o Floresta. Fortaleza perdeu um jogador na metade do primeiro tempo, o Sacha foi expulso, e aí nessa composição, nos minutos finais, o Paul já não tinha aquela liberdade para trabalhar a bola. E eu acho que talvez a gente vai ver um outro estilo de jogo para o contexto. Pode ser que o Fortaleza domine a posse da bola, pelo menos inicialmente, talvez sim, mas vai depender muito do andamento da partida, mas ele, sem sombra de dúvida, é um titular. Eu acho que a melhor combinação desse início
é Paul Fernandes com Zé Wellison. Eu acho que no jogo do Cariri, que tu volta a falar, não era bem um parâmetro, a melhor composição de movimentação, recuperação de bola, construção, foi exatamente com os dois jogadores, e acho até que são os dois hoje melhores volantes. O que o Zé Wellison jogou no sábado, com esse jogador a menos que o Fortaleza teve, ele foi fundamental, aliás, assim, para o time ser equilibrado, tanto para segurar a bola, recuperar a bola, ganhar muitos embates. Ele deu assistência para o gol do Pikachu. Então, eu vejo hoje que seria a melhor combinação. Mas como ele jogou todo o jogo no sábado, né? E aí me para a dúvida, porque realmente ele jogou os 90 minutos, um jogo desgastante, um jogo com um homem a menos e ele com muita entrega durante o jogo. Aí a dúvida seria Sacha. Pronto, porque o Sacha foi expulso com 22 minutos no jogo contra a equipe do Floresta. E aí, como ele não vai estar... Foi estratégia para se garantir na ilha, foi? Não, mas eu fico imaginando exatamente porque como ele já não vai poder atuar no Clássico do próximo sábado, eu não vou duvidar que o Sacha, que foi, aliás, a dupla do primeiro jogo que o Vojvoda colocou em campo, foi Paul Fernandes com o Lucas Sacha. E o Sacha, por exemplo, não vem até agora tendo boas apresentações. E aí pode ser, não sei se nessa questão de tempo, né, de minutagem dos atletas, o Vojvoda vai fazer essa composição com... E eu acho que é mais fácil ter o Sacha nessa composição de time. É bom lembrar, o Rossetto não viajou também. O pessoal até estava falando aqui no chat, né, que lesionado ainda. Não, ele já foi relacionado no jogo anterior, mas eu acho que foi por uma opção técnica, né, como eu já tinha frisado aqui sobre o elenco do Fortaleza. Uma hora vai ter alguém sobrando. E eu acho que até imaginando talvez um jogo mais de marcação que o Fortaleza possa adotar, ele levou, por exemplo, o Pedro Augusto, que é o terceiro que corre por fora nessa composição. Acho muito difícil. Tem o Martínez também, que pode jogar como esse segundo volante. Mas também não vai ser absurdo, até porque o Martínez é um jogador que é muito dinâmico, né? Aquele mais pilhado dentro de campo, tentando recuperar a bola. Há essa outra composição também, Martínez, juntamente com o Paul Fernandes, né? Mas aí tem que lembrar muito dessa questão também dos estrangeiros, né? Porque já tá dando conta, hein? Já colocamos ali... Daqui a pouco a gente vai pro campinho. No final a gente faz essa conta. Porque... Quando a gente for pro campinho, Enfim, a gente então, já tá tendo que contar, para ver se não perde ponto. Eu acho que estão com 11 a 12 jogadores estrangeiros. Aí tem que saber quem pode e quem não pode. Só e como aí, regra, pode 9 atualmente no Brasil. Tá? Isso. Competições da CBF, no caso, na Libertadores, que pode disputar, e no Campeonato Cearense, pode jogar com 50 que não tem problema. Mas nesse caso aí, para fechar esse meio de campo, esse jogador mais adiantado, essa é a minha grande dúvida, que pode ser o próprio Martínez, dessa composição de time que eu falei, do final da reta final do ano passado. O Martínez ganhou a titularidade em cima do Pochettino. O Pochettino, na minha avaliação, está começando a temporada com essas oscilações. O Caleb também ainda não se firmou completamente, muito embora ele pegou jogos de características de um time extremamente fechado, e ele é um jogador mais leve, então ainda acho que ele vai ser um jogador mais para ser acionado no segundo tempo do que começar como titular. Então hoje eu colocaria o Martínez, assim, meramente palpite. Eu diria que ele vai com o Martínez juntamente ali com uma dupla de volantes. E aí acho que a ideia, pelo menos, é tentar ganhar. E aí o Fortaleza tem qualidade suficiente para, quando precisar do banco, utilizar. Lembrando, o Cauã, que também está aí na tela, ele ainda está com a seleção sub-20, né? Seleção brasileira, também não está listado para esse jogo. Isso, lembrando que aqui a gente tem o elenco completo, tá? Então, jogadores estão machucados, que vinham machucados já liberados, como o Rossetto, como o Cauã na seleção, faz aqui. E agora a gente chega no ataque, tá? Aí eu acho que esse é o mais fácil de prever, eu diria. Porque, claro, eu acho que só tem uma chance ali de ter uma novidade, que é, quem sabe, o Breno Lopes ganhar a vaga do Moisés. Porque o Moisés, ele... Contra o Sport seria bom, viu? Ele tem tido mais atuações que o Breno, então ele entrou no segundo tempo, né, nesse jogo contra o Floresta, o Breno. E eu acho que aí nesse ponto é questão de característica, né? Muito mais pela questão de característica. Eu acho que o Fortaleza está bem servido ali do lado esquerdo hoje. O Breno e o Moisés começaram bem a temporada, né? Não à toa, eu já escolhi aí os dois em cada um jogo, para mim, o melhor da partida. Do lado direito deve ser o Marinho, esse está muito estabelecido e está jogando bem, apesar da estreia ruim contra o Motoclube, mas nos últimos jogos entrou bem assim, nas partidas. E o Lucero, a referência, até porque o Kaiser,
e jogou os 2 jogos como titular, o da quinta e o do sábado. Então, acredito que o Lucero também vai fechar esse trio de ataque aí titular. Só para mostrar, Minhoca, a garotada, tá? Que a gente também tá arquivando aqui os garotos que já foram acionados por Vojvoda na temporada. Atos, deixa eu te fazer uma pergunta, que você é o especialista aqui em determinar odds, tá? Como é que você acha que o mercado tá precificando esse jogo? Lembrando que a gente usa naturalmente por base as odds da Bet Nacional. Vai mostrar mas a na gente tela. sabe que são... Vai mostrar na tela? Eu não vi Vai mostrar ainda, na tela, mas Fred, primeiro então, Atos. Certo. Eu quero que Atos é metido a adivinhador e tá estudando para ser... Insider. Tá estudando eu para ser tipster. confesso que eu não vi, mas se eu fosse especificando, eu trabalharia muito próximo à odds dividida, tá? Muito próxima, talvez ali 2,50 para o Sport, 2,70 para o Fortaleza, mais ou menos isso. Cássio, quer tentar? Não faço ideia. Não faço ideia. Minhoca e Zero Cauê, ideia. querem tentar chutar como o mercado está precificando? Veja, eu não faço ideia da odd. Quando o Atos falou, assim, a odd do Sport está mais favorável, ou seja, ser mais perto. Mesmo Atos falou que era equilibrado, eu achava que seria mais. Mas realmente eu não faço ideia de eu acho que tá precificar. Não. a odds menor para a vitória do Sport, mas eu acho que tá próximo, assim, não tá tão discrepante de uma coisa para outra, não. Tô por Minhoca aí, sigo Minhoca. Vamos lá. E aí, mistério da porra, Bet cadê? Nacional, tá? Vou colocar agora na tela. Bet Nacional, tá? 2,71 pro Sport, 2,69 pro Fortaleza, basicamente igual, né? Ou seja, o Fortaleza tem mais chance de vencer do que o Sport. É isso que eu tava dizendo. Pô, aqui é basicamente 0,02, nenhuma, mas né? mas tem, 0,02. veja. Pô, Mas veja. Não. Eu não vou minimizar, não. Veja, isso é um jogo de 2 times de Série A, no qual o visitante. Tu não vai minimizar 0,02. 0,02 Deixa eu terminar meu argumento. É um jogo de 2 times de Série A, no qual o visitante tem uma odd de vitória. Isso não é muito comum, não, tá? Não, também eu até me surpreendi. Esse é o meu ponto. Isso não é muito comum, não é muito comum, não. São odds iguais. Na verdade, Fred, eu vejo aí, assim, só pensando aqui como oddmaker, até comecei falando, né? Meu irmão. Como que? Oddmaker. Eu já fui oddmaker já, eu nunca contei aqui, não? Não. Porque falta H menor para contar essa mentira nunca foi contada aqui, não. Atos tá jogando milho pra ver se a turma vai atrás do H-Menor. Terceira vez já. Tá faltando H-Menor. Quinta-feira, nem que seja ele sozinho aqui. Entre 2014 e 2016. E veja, não tem nada. Não é do jogo do bicho, não. O jogo do bicho tu já falou. É o oddmaker de outra coisa. Oddmaker. Eu tinha um apelido, viu? Night Rider. Oddmaker Night Rider. Como é que é, menino? Era o vulgo Night Rider. Night Rider? O vulgo. Night Rider é um dos vilões do primeiro Mad Max, filme de 1979. Night Rider. Cássio, ele é o oddmaker aí, ele parte de odd dividida, até pelo histórico dos times, o Fortaleza mais consolidado na Série A, o Sport jogando em casa, mas é o mercado que vai dar aí um balanço, tá? Então ele se assegura na odd dividida e ele dá para o mercado definir. Ele sabe que vai ser pouca coisa para cá, pouca coisa para lá, ele deixa o mercado definir. Então, a gente tá vendo aí 2,71, 2,69. Amanhã, na hora do jogo, vai ter 2 palitinhos para um lado aí, 2 palitinhos para o outro, sabe? O Sport pode cair para 2,50, o Fortaleza pega um 2,90, 3 ali. É natural que aconteça. E o empate tá pagando 3,04, tá? Só para deixar claro. Talvez aí, será que não fizeram avaliação ainda sem a torcida? Era estádio vazio. Veja, quando eu abri já tinha tido a decisão. Então, essa turma não costuma. Apesar do todo minhoca, mas isso aqui foi sério, mas isso. Não, eu falei que queira ou não, muda o ambiente do jogo total.
O curioso é que o estádio vai Quando a gente estar vai para dupla diferente. hipótese, O estádio vai estar diferente do que as pessoas estão acostumadas. A torcida do Sport vai estar no centro-direita. O lugar que não vai ter torcida vai ser justamente a arquibancada do lado esquerdo, né? Vai inverter, né? vamos lá, Cauê e Cássio. Falta a gente definir aqui o Sport, tá? A gente deixou algumas dúvidas. Os jogadores citados, a gente tem 4 jogadores. É como aquela dança das cadeiras. Só tem 3 cadeiras e 4 jogadores circulando. Lucas Lima com certeza joga. Mas a gente não tem como posicioná-lo sem antes definir. Eu vou começar com o Cauê, porque Cauê foi da outra vez quem lembrou e cravou que Pepa voltaria ao esquema da Série A, da Série B, com o Tite Ortiz de frente. Você acha que mantém, Cauê, contra o Fortaleza, Tite Ortiz? Eu acho que tenderia, mas a partida de Tite Ortiz foi tão ruim que eu fico achando que talvez ele possa mexer um pouco na estrutura. Não seria estranho o Lucas Lima jogar ali no meio e ele ter, de alguma maneira, um cara mais de amplitude, de velocidade. Com Gustavo Maia na esquerda e Barleta na direita. Porque Barleta não daria tanto a profundidade, mas Gustavo Maia dá. De você dar na frente e ele correr. Barleta joga de alguma maneira mais com a bola nos pés. Mais de bola nos pés, mas Gustavo Maia dá. Eu acho que ele pode, até para tentar encontrar uma escalação mais móvel, que flutue mais ali na frente. Cássio. Eu quase soltei o microfone, sempre fala a mesma coisa. Eu ia falar eu mesmo, Cássio, porque toda vez tu passa desse jeito. Lucas Lima, Barleta e Maia. É isso. É a minha visão também. O que eu acho que vai acontecer e o que eu faria. Dos 2 casos aqui, eu fecho dessa forma. Minhoca, ao longo dos seus comentários, deixei 4 opções em dúvida, tá? Uhum. Tá provada aqui a dúvida, mas o muro cai aqui. Você tem que escolher, a partir de agora, Davi Luiz ou Tite, Mancuso ou Tinga, Sacha ou Zé Wellison e Breno Moisés. Eu vou ter na defesa o Davi Luiz. E aí, só nível de toque, né? Já que você falou. Bota esse Davi Luiz e Tite na esquerda aí, porque eles jogam pela esquerda. O Civite joga mais à direita. Tá. E ali, eu acho que vai ser um porque Mancuso. quando eu boto de cabeça para baixo... Não, tranquilo. Então, acho que vai ser o Davi Luiz. Eu acho que vai acontecer amanhã a estreia do Davi Luiz. Assim. Já teve no banco no jogo passado. Eu acho que a estreia dele praticamente está muito próxima de acontecer. Eu acho que vai ser amanhã. Mancuso na direita. Caramba. Porque o Zé Wellison jogou 90 minutos sábado. Mais difícil assim. aqui, né? Zé Wellison... Minhoca, se tu Sacha tiver... foi... Desculpa, se tu tiver em dúvida, quando tu chegar no atacante, deixa Moisés aí. Deixa Moisés. Pra assustar o pessoal. Deixa Moisés. Se tiver na dúvida, deixa Moisés. Mas coloca o Sacha, vai. Eu tô com a sensação que vai ser o Sacha. Até porque tem uma característica de recuperação de bola melhor. Mas, enfim. Martínez ali também eu cheguei a ficar com dúvida. Foi o meu tiro e assim... Isso, mas é porque no final você cravou um pouquinho mais. Eu acho que na característica talvez vai ser isso. Muito embora... Tem até a chance do Martínez jogar no lugar do Sacha, mas aí eu acho que seria um time muito ofensivo. Enfim, eu acho que não teria muito essa característica. Tem de piedade do menino, é 16 anos, Minhoca, vê só. O menino é 16 anos, 16? criança, pô. Tem que ter 2 dedinhos de piedade, pô. Irmão, quando o Vojvoda começou a treinar o Fortaleza, o Lucas tinha 11 anos, porra. 11 para 12 anos. Veja, é delegacia do menor, viu? Se passarem por cima do menino, a ser atropelado é delegacia do menor. Fala essas coisas, Zé Lucas tinha 12 anos de idade, pô. Exatamente, e aí realmente eu vou ficar com o Moisés, né? Queira ou não, hoje ele é um titular mais do que o Breno. Pô. O Breno aí, realmente, se aparecer, não vai ser novidade, não. Assim, não vai ser uma surpresa, porque Moisés jogou no último jogo e Breno não. Então, pode ser que o Breno apareça mais que o Moisés. Boa, meu. Fazer a Dessa forma, a gente fecha
esse Só um ponto sobre a ideia de Zé Lucas, Fred. pré-jogo. Desculpa. Na verdade, chegou. Tem alguns superchats, deixa eu ver se. Tá. Pode mandar. Não, é só dizer assim, que ele tá falando os comparativos. Cadê? Assim, o negócio é tão bizarro que Zé Lucas, ele nasceu depois do Sport campeão da Copa do Brasil. Sim, sim. É foda, né? Assim. É. Que em algum momento a gente falava depois do Penta campeonato da seleção e tal, mas tipo, quando o Sport ganhou a Copa do Brasil, Zé Lucas não era nem nascido. Agora, vai pra aula, pirra- não. É pirra demais. No dia- Claro aí que falta tem que ir, aula, pô. né? No dia do jogo falta aula, né? Não, mas tem que ir pra. Veja, inclusive o dia certificado do de jogo, não, formador. Veja, não tem aula de 9h30 da noite, não, pô. Cara, Não, tem sim, uma pô, o cara vai possibilidade. acordar e ir pra aula é foda. No dia seguinte, quando chegar lá no tem uma colégio, No dia vê. seguinte vai. É. Tem uma possibilidade na Copa Beleza, 2002. tem que estar estudando, porra. Todo cara, mundo jogando concentrando. videogame da concentração. No dia pirra vai pra aula, é concentrando, sacanagem, pô. Tem uma possibilidade na Copa 2002 os pais de Zé Lucas serem crianças. Tem muito. Crianças, né? Assim, terem 10 anos, botem mais uns 19, pode. Tem. Eu não sei a idade dos pais dele, mas assim, não seria um absurdo. É foda, realmente. É isso aí. Pessoal, E é ele, turma veja, tá- dito isso, é ele. Amanhã. É ele amanhã. que bronca, viu? Mas Que vai se bronca, meu valorizando também. Né? Veja só, fazendo uma graça amanhã Minhoca, é muito. dessa Vai ativar forma- os não, 10 tem- gatilhos, viu? Vai ativar muito gatilho no contrato. E vocês com 16, hein? É importante pra tudo. É importante Você pra já- tudo, viu? Vocês já tinham assumido a titularidade daquele timinho de barrinha de 3 da rua de vocês? Vocês já se Eu consideravam jogava titular? futsal. Eu jogava Atos, futsal. com 16 anos, eu era o Evandro Carvalho da Federação de Botão da Rua. Era isso que eu ia falar. Eu organizava esses Eu era campeonatos aí. botão. FUB, Com 16 Federação anos, Urbana de Botão. Eu jogava bola de gude, pô. Eu E nem era organizava os rachas e tal, eu fazia os grupos, fazia... Lá a Como é que barrinha vocês da minha pedem? rua era de trio, Desempate inclusive como? tinha a Copa Trio, era pau, Copa Trio, era barrinha de 3. Não, com 15, perdi uma semifinal de jogos escolares. Pronto. É porque Cauê é atleta, Futsal. né? Cauê jogava bola. Né? Jogando mal, hein, Cauê? Jogando mal. Eu tava no banco, eu acho, nessa época. Aí, Duvido nada. Quem assumiu a titularidade do Interescolar? Nem tinha assumido a titularidade. O menino já era titular. A história disso era o seguinte, Atos. O quarto lugar do... Foi um aprendizado. Nunca rebolar. Eu era titular, aí levei uma lapadinha no joelho e fiquei naquela. Vou me resguardar. Aí entrou o reserva, jogou pra caramba, eu perdi a vaga. Tá vendo? Aí o cara aprende. Né? Se resguardar pra quê? Tu ia enfrentar quem na quarta? Pra ia começar o campeonato, pô. Tu ia Nos ter amistosos. Libertadores na quarta. Nos Libertadores na quarta. amistosos. Meu amigo, jogos escolares era cacete, meu amigo. O treinador Perdi de a Cauê semif- foi, porra. Tava poupando o Cauê. Aí perdi a semifinal por decisão, que era o time de Santa Cruz. E o quarto, terceiro e quarto, perdi pro Zuleito Constantino, lá de Piedade. Pronto. Nem medalha ganhei, tá vendo? São Bento, chegou em que fase? Não me lembro, mas São Bento tinha bons times. O São Bento tem um histórico bom. Da minha época, da minha geração, São Bento era Barradas. qualificado. Barradas do professor Barradas. É isso. Dito isso, Não era bola. Tinha. Paul Fernandes e Lucas Edson Sacha de um Costa, lado, Zé Lucas superchat. do outro. Superchat de Edson Costa, tá? De Edson Costa. João Ricardo, Mancuso, Brits não viajou, tá? Kusevich e Diogo Barbosa. Sacha, Paul Fernandes e Pochettino. Minhoca foi por Martínez. E aí, o trio de ataque, o mesmo, Marinho, Lucero e Moisés, tá? E Edson Costa da Embaixada Leões do Distrito Federal de Brasília, tá? Essa é a Leões do Fortaleza, naturalmente, né? Já que ele escalou o time do Fortaleza. Acho que a do Sport chama Leões do Cerrado, né, Cássio? Era Leão de Cerrado, não sei se mudou. Leões do Cerrado.